Olá, eu sou o Torrino Marco e hoje eu vou falar com vocês tudo o que a gente precisa saber sobre o seu pré-operatório, seu momento de internamento e durante a sua cirurgia e o seu pós-operatório em cirurgias de nariz. Assim que a gente marca uma cirurgia de nariz, é importante que o paciente entenda todos os passos que vão ocorrer até o seu momento da sua cirurgia, no seu transoperatório e no seu pós-operatório. Após a marcação da cirurgia, o paciente tem que realizar os seus exames pré-operatórios, que são extremamente importantes para aumentar a segurança do procedimento. Esses exames que foram realizados, eles devem ser entregues no serviço de anestesia, onde você fará uma consulta pré-anestésica. O anestesista, nessa consulta pré-anestésica, vai falar tudo sobre o procedimento de sedação da sua cirurgia. Porque aqui no Hospital Hippo, as cirurgias de nariz, na grande maioria das vezes, são realizadas com anestesia local, com sedação. E esse ato da sedação é muito importante que o anestesista explique detalhadamente para o paciente, para que ele possa entender todos os passos que vão ocorrer durante a cirurgia. São dúvidas pertinentes que às vezes o paciente sempre tem, sobre se ele vai acordar durante o procedimento, sobre se ele vai sentir dor durante o procedimento. Vale a pena aqui lembrar que a sedação não é uma anestesia geral. O paciente ele fica num nível de consciência bem adormecido e bem tranquilo. Isso faz com que ele dificilmente sinta os movimentos cirúrgicos ou algum tipo de dor durante o procedimento. Isso aumenta em muito a segurança da cirurgia e a recuperação pós-cirúrgica também. Essa é a grande vantagem de fazer cirurgia com sedação e anestesia local. Após você ter entregue os seus exames para o anestesista e ter feito a consulta pré-anestésica, nós estamos então prontos para realizarmos a cirurgia. Um dia antes, a secretária entrará em contato com você e vai avisar sobre o horário de internamento que você deve comparecer no Hospital Hippo. Sempre lembrando que o jejum é sempre obrigatório antes de qualquer tipo de cirurgia, tanto para anestesia local com sedação, tanto para anestesia geral. Então, sempre venha em jejum. Um pouco de água você pode tomar para alguns medicamentos que são de uso crônico e normalmente de uso matinal, mas é apenas um gole de água. Nunca masque chicletes ou chupe bala. Chegando aqui no internamento, todo o serviço do hospital está preparado para receber você. As guias são entregues para o serviço de internamento do Hospital Hippo e uma enfermeira secretária irá levar você até o seu quarto correspondente, onde você irá aguardar a enfermeira do andar para encaminhar você até o centro cirúrgico. Normalmente, a gente pede para o paciente vir com um pijama de algodão. O pijama de algodão ele é muito importante, porque pode, durante um procedimento médico, a gente usar cautérios e qualquer tipo de fibra que tenha o tecido que o paciente esteja usando que não seja de algodão, pode provocar lesões em pele. Então, sempre pijama de algodão. Após você ter feito o internamento, após você ter subido até o seu quarto, a enfermeira vai conduzir você até o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a gente segue uma linha de conduta aqui no hospital, que é cirurgia segura. São padrões internacionais que são feitos aqui no Hospital Hippo, que seguem normas extremamente rígidas, principalmente relacionadas com medicamentos que o paciente usa, medicamentos que ele já tomou, o jejum do paciente, possíveis medicamentos alérgicos, possíveis alergias que o paciente tem, possíveis doenças ou comorbidades que possam interferir durante o seu ato cirúrgico. Tudo isso é detalhadamente verificado antes do seu procedimento, elevando muito assim o seu grau de segurança no procedimento. A enfermeira então conduz a uma nova enfermeira, essa já dentro do centro cirúrgico.
você será conduzido até a sua sala cirúrgica. Na sala cirúrgica, você será recebida por mim e pelo anestesista. Nem sempre o anestesista que fez a consulta pré-anestésica vai ser o anestesista que vai estar com você na sala cirúrgica, mas toda a equipe trabalha numa harmonia e todos os dados da sua consulta pré-anestésica vão estar com o anestesista na sala. Eu recebo você, o anestesista recebe você e qualquer dúvida, momento que você tenha, que você queira tirar, você tem toda a liberdade de sempre perguntar a qualquer momento para nós. O anestesista então vai conduzir você na cama cirúrgica, onde você será deitado e monitorizado. Esse monitoramento, ele envolve algumas situações que eu acho que vale a pena você ficar sabendo. Uma delas é o monitoramento cardíaco. Então são pequenas plaquinhas que serão grudadas no seu peito e que isso vai ficar fazendo a variação de todo o seu batimento cardíaco. É importante para a gente saber sempre como está o seu ritmo cardíaco durante o procedimento. Outro aparelhinho que vai no seu braço, ele vai fazer uma verificação da pressão. Durante todo o ato cirúrgico e antes da sua cirurgia, a verificação da pressão é a cada 5 minutos. Isso é extremamente importante também para a gente ter um controle de sangramento e do seu estado geral. Após você estar monitorizado e a gente avaliar que você realmente está em condições e em jejum para poder fazer o procedimento, o anestesista vai pegar um acesso venoso para você e vai fazer a medicação na veia. Essa medicação na veia, ela no começo vai dar um pouco de tontura, uma sonolência bem leve para você. E isso vai fazendo com que o sono vá aumentando gradativamente. A sedação não é um processo que acontece de uma maneira súbita, pois cada paciente tem o seu limiar de sedação que deve ser feito. Então a gente sempre faz de uma maneira muito lenta. Em centro cirúrgico não existe pressa para nada. O mais importante sempre é que tudo corra super bem. Essa sedação ela vai sendo introduzida para você intravenosa, o anestesista vai fazendo isso pouco a pouco e no momento onde a gente perceba que você dormiu e está num sono super confortável, a gente começa o procedimento para anestesia local. A anestesia local no nariz começa com a gente colocando um algodãozinho dentro do nariz do paciente, que isso vai fazer uma sedação, uma anestesia tópica do seu nariz. Isso melhora muito e diminui muito a sensibilidade quando a gente faz a infiltração do anestésico local no seu nariz, preparando dessa maneira o seu nariz para o procedimento cirúrgico. Então pronto, agora nós estamos preparados para realizar a sua cirurgia com anestesia local com sedação. Durante a cirurgia nasosinusal, o paciente então encontra-se monitorizado e as cirurgias que a gente realiza aqui no serviço, com anestesia local com sedação, elas são feitas com um endoscópio. O que é o endoscópio? O endoscópio é uma câmera que ela é acoplada num instrumento onde a gente pode verificar cada ponto do seu nariz com uma grande precisão de luminosidade e uma visualização muito clara das estruturas. O endoscópio nasosinusal ele faz com que a cirurgia ela seja muito mais segura, evitando assim muito qualquer risco de complicação cirúrgica. É uma tecnologia que é usada aqui no Hospital Hippo há muitos anos. E nós somos mundialmente conhecidos por ser um dos poucos serviços do mundo onde nós realizamos essa cirurgia com anestesia local com sedação. O endoscópio permite que a gente aborde vários pontos do seu nariz, mesmo em situações onde as estruturas estão anguladas. Porque o endoscópio ele pode ser angulado, jogando a luz de uma maneira lateral e com instrumentos de maneira lateral podemos acessar o seu nariz. O benefício do uso do endoscópio durante cirurgia nasosinusal é que nos permite que a gente consiga atingir apenas o ponto da doença, evitando causar danos em estruturas que estão normais. Isso facilita em muito a recuperação pós-operatória do paciente. O uso do endoscópio, então, faz com que a gente consiga, de uma maneira muito segura, melhorar
e diminuir em muito risco de sangramento nasal ou dano de estruturas normais que não estariam no nosso plano cirúrgico. Após o término da cirurgia nasosinusal, a sedação ela pode ser revertida através de algumas medicações, onde o paciente ele acorda ali no centro cirúrgico mesmo, aonde foi realizada a cirurgia. Entramos em contato com o paciente, conversando, e daí, foi tudo bem? A cirurgia foi bem, foi tudo ótimo, correu super bem, você hemodinamicamente está ótimo, não houve sangramentos expressivos, está tudo bem com você, agora você vai ser encaminhado para uma sala de recuperação. O paciente então é passado para uma maca e ele vai numa sala de recuperação, aonde enfermeiras ficam observando o estado do paciente, ele fica totalmente monitorizado com equipamentos de sinais de alerta, até que o paciente fale assim: nossa, eu estou super acordado, estou bem, posso ir para o quarto. O anestesista faz uma avaliação de alguns dados do paciente que confirmam esse estado de alerta, onde a gente tem a segurança que o paciente ele já está apto para ir para o quarto, alerta para relatar qualquer processo como sangramento ou dor, e nessa situação onde o paciente se encontra bem acordado, então ele é encaminhado de volta ao quarto de origem. O momento da alta hospitalar, ela está relacionada com algumas situações que é importante a gente ter em mente. Que horas eu vou ter alta? Sempre isso é um dado importante por uma questão às vezes de logística do paciente. Mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que um procedimento cirúrgico ele depende de algumas coisas que possam interferir na sua alta. Por exemplo, cirurgias de tempo mais curto, onde a sedação foi mais curta, normalmente a alta do paciente ela pode ser um pouco mais precoce. Normalmente, umas 4 horas após o seu procedimento, o paciente pode já receber uma alta. Para procedimentos nasosinusais, onde a cirurgia se estende um pouco mais, onde teve um pouco mais de trabalho durante a cirurgia e onde a gente requer um pouquinho mais de atenção sobre o paciente, pode ser que a gente segure o paciente um pouco mais no quarto. Então nunca fique preocupado com a alta ou preocupado em ir embora. A sua segurança é o mais importante para nós. E o momento da alta vai ser dado quando nós tivermos total certeza que você está completamente pronto para ir em segurança para a sua casa. Cirurgia nasosinusal, ela é uma cirurgia de cavidade aberta. Hoje em dia, muito dificilmente, salvo em tumores muito grandes, vasculares ou pacientes com alterações de coagulação, a gente nunca usa tampão cirúrgico, exceto nessas situações, mas que são muito particulares. Isso melhora muito o conforto do paciente no pós-operatório imediato. Normalmente, o paciente vai respirando já bem pelo nariz, mesmo após a cirurgia. Mas é importante lembrar que quando você faz uma cirurgia nasosinusal, como qualquer outra cirurgia, o inchaço, que a gente chama de edema, ele começa a ocorrer algumas horas após a cirurgia. E o paciente às vezes fica um pouco preocupado de pensar assim: eu terminei a minha cirurgia, eu estava respirando tão bem e agora meu nariz está mais trancado. Esse é um inchaço e com o passar dos dias isso vai melhorar. É importante que o paciente não faça nenhum esforço físico no seu pós-operatório. Após a nossa liberação da alta, onde o paciente só vai mesmo para casa quando a gente tiver certeza que ele está bem e está bem controlado, não existe nenhum risco de sangramento, essa liberação é feita, você deve tomar algumas cautelas. Muitas vezes a sensação de você estar bem, falar assim: nossa, como correu super bem, não estou sangrando, não sinto dor, pode tirar um pouco da sua atenção e o foco que você fez uma cirurgia nasosinusal. O nariz é extremamente vascularizado, então não faça nenhum tipo de esforço físico. As primeiras 36 horas são extremamente importantes, então é muito importante que você fique sempre deitadinho. Você ficar deitado com seu tronco levemente inclinado, com 2 ou 3 travesseiros, é a melhor posição. Você vai perceber que sempre que você ficar sentado
ou que você levantar, o seu nariz vai escorrer um pouco de sangue. Isso é normal. É difícil para o paciente entender o que é uma quantidade grande ou uma quantidade pequena de sangramento. A gente sabe disso, mas é importante que você entenda que a cirurgia de nariz é uma cirurgia de cavidade aberta. Lembra, eu falei, a gente não usa tampão nasal. Então vai escorrer um pouco de secreção sero-sanguinolenta. Essa quantidade normalmente é mínima. Para a gente ter mais ou menos um parâmetro, você deve ficar enxugando o sangramento nasosinusal, ele deve escorrer um pouquinho de sangue pelo seu nariz e você enxuga. E demora normalmente até uns 5, 6 minutos para que novamente apareça um sangramento. Daí você novamente enxuga com uma gaze para você manter uma certa higiene no local. Isso é um sangramento normal. Quando você enxuga até a cada 2, 3 minutos assim, é um sangramento um pouco maior. Isso requer que você fique um pouco mais deitado. Agora, se você começa a perceber que parece que houve como fosse a abertura de uma torneira e esse nariz começa a escorrer, ligue para mim. Eu estou sempre à sua disposição. É muito importante você entender que cuidado pós-operatório é uma responsabilidade nossa, mas é muito mais minha. Eu tiro as dúvidas para você. Você não precisa imaginar se isso está dando certo ou se isso está dando errado. Se você tem dúvida, ligue, mande uma mensagem. Nunca fique com dúvida. Isso são dados que possam ser importantes. Ter um pouco de dor no pós-operatório é normal, mas é muito pouco. Normalmente, o uso de paracetamol, que é um analgésico não tão potente, deve ser suficiente para acalmar a sua dor. Mesmo você não sentindo dor, tome a medicação. Ela é importante para você. Outros remédios que a gente faz são remédios para às vezes tirar um pouco do inchaço. Lembra que eu falei do edema? O inchaço ele ocorre algumas horas após o seu procedimento. Então é importante você tomar um comprimidinho que vai ser receitado para você, que ele vai tentar evitar um inchaço muito grande. Que ele não ocorra, praticamente impossível. Um pouco trancada após a sua cirurgia você sempre fica. Então tenha paciência. Com o passar do tempo, isso vai melhorando. Fazer lavagem nasal no pós-operatório é muito importante, porque a cirurgia nasal, ela normalmente faz com que o nariz acumule um pouco de casca dentro dele. Deixar o nariz sempre úmido facilita essa remoção dessas cascas. Uma coisa que é muito importante, nunca, em hipótese alguma, assoie o seu nariz. O assoar no nariz é um momento onde você cria uma pressão muito grande dentro da cavidade nasal. E isso pode fazer com que alguns vasos se rompam e você possa ter um sangramento importante no seu nariz. Isso é muito desagradável. Então, nunca assoie o seu nariz. Às vezes, tem pessoas que têm o hábito de espirrar segurando o nariz. Vale a dica aqui também. Sempre abra a boca. Não tem que ter educação para você manter a sua segurança após a sua cirurgia nasosinusal. Então espirre com a boca bem aberta. Espirrando com a boca bem aberta, você vai diminuir a pressão dentro da sua cavidade nasal, evitando assim com que você tenha algum vaso que possa estourar e começar a ter sangramento nasal. Em suma, fique deitadinho, 2, 3 travesseiros. Lógico, você vai levantar para ir no banheiro, você vai levantar para tomar banho, você vai levantar para comer. Isso são hábitos normais de vida. Continue levando eles dessa maneira, mas nas primeiras 36 horas, após fazer essas atividades, volte para o sofá ou volte para a sua cama e fique deitadinho. Nunca assoie o nariz. E se tiver vontade de espirrar, boca bem aberta. E tome as medicações bem certas. Dessa maneira você vai ter um pós-operatório mais confortável, mais seguro e evitando complicações que possam ocorrer porque você tenha que voltar até o hospital. Se tiver dúvida, divida comigo. É sempre importante a gente conversar. Às vezes a gente fala, explica, mas nem tudo fica muito claro. Principalmente no pós-operatório, onde às vezes a gente está um pouco mais nervoso, ainda um pouco sedado, as coisas não ficam bem armazenadas na cabeça da gente. Tem dúvida? Manda mensagem ou ligue. É muito importante você ter uma segurança de como está o seu pós-operatório.
Todas essas dicas são muito importantes para que toda a sua cirurgia nasosinusal ocorra de uma maneira muito harmônica e segura e que você possa ter os melhores resultados após a sua cirurgia. Novas dicas eu vou falando nos próximos vídeos, explicando daí em vídeos de cirurgia o que é uma septoplastia endoscópica, o que é uma cirurgia dos cornetos que diminui a sensibilidade da rinite, o que é uma cirurgia de sinusite crônica para paciente que tem dor, tem tosse crônica ou tem infecções de repetição no nariz. Nesse canal você vai ter todas as informações que são importantes para que você tenha uma ótima saúde de nariz. Fique com a gente!